Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Superman edição número 30. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ vimos que Superman uniu forças com Superboy Prime para viajar ao século 31 e enfrentar a legião corrompida de Darkseid. Em meio a ruínas, reencontrou antigos aliados derrotados, descobriu traições e resgatou o Gladiador Dourado, cuja sobrevivência guarda a chave para mudar o futuro. Mas o preço foi alto. Perdas dolorosas como o Brainiac 5 e a revelação de que Superboy Prime não pode ser confiável. Agora, a batalha final contra Darkseid e a sua legião se aproxima. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Em meio à grandiosidade de Saturno e seus anéis flamejantes, uma voz rompe o silêncio do cosmos. Não era a moça de Saturno que Superman conhecia. A guerra entre Braal e Titã consumira mundos e ceifara vidas, e nas batalhas, sangue e fogo se tornaram seu legado. Temida até pelos seus próprios, ela foi trancada como uma praga viva. Mas no vazio da solidão, algo diferente a chamou. Não um eco de sua gente, nem de inimigos, mas um sussurro oculto que revelava segredos proibidos, crescendo a cada dia até se tornar ensurdecedor. Na prisão de sua mente, a revelação se fez fogo. Diante dela surgia a visão do Deus final, um eco perdido entre eras e guerras incontáveis. O conhecimento proibido a atravessou como lâmina, mostrando um destino escrito nas chamas, onde até mesmo a esperança parecia frágil. Enquanto guardas brutais a chamavam pelo nome, exigindo que se erguesse, Inra sente que já não era mais apenas prisioneira. Os olhos de Ingra ardem em vermelho e sua mente se abre como uma lâmina afiada, expondo os medos e segredos dos guardas diante dela. Em segundos, a paranoia se instala, traições, ódios ocultos, suspeitas mortais. E com um disparo, eles se voltam um contra o outro. Entre sangue e silêncio, uma nova voz surge na cela, oferecendo um pacto improvável. Um inimigo preso, com poder drenado, promete união para escapar. Ira sente que já não age sozinha. A voz que a guia lhe deu propósito, uma missão maior do que qualquer guerra. O campo de batalha treme sob a fúria do choque. Superman enfrenta Superboy Prime, agora tomado pelo poder da legião de Darkseid. O herói tenta apelar à sua humanidade, lembrando-o de que ainda existe bondade dentro dele, mas recebe apenas ódio em troca. Um golpe devastador, sufocando suas palavras. Tudo que Superboy queria era ser o parceiro de Superman, e nem isso conseguiu. Inra confirma os pensamentos de Superboy e afirma que ele é bem ferrado da cabeça. O ar se enche de tensão quando a legião de Darkseid debate o destino de Superman e seus aliados. Superboy Prime, tomado pela fúria, desafia Lightning Lad, pronto para provar sua força em sangue. Mas a moça de Saturno confirma que haverá um teste final de lealdade, uma prova de que realmente pertence às trevas. Enquanto isso, Garth deve ir buscar o Gladiador Dourado. Superman grita para o Gladiador correr, com a intenção de defendê-lo, mas a legião de Darkseid ataca com ferocidade, incapacitando o Superman. O Gladiador carrega uma rara energia cronal, tornando-se peça-chave em um jogo cósmico cruel. Ele é usado para explorar futuros e perseguir ameaças ao domínio de Darkseid. Mas há mais em seu corpo do que apenas tempo. Nele pulsa a própria energia ômega, essência da entropia, e enquanto o gladiador viver, Darkseid jamais será completo. E por mais que precisassem do gladiador dourado, ele será sacrificado. Ele será o preço para o retorno de Darkseid. No caos da batalha, Superman resiste, mas é reduzido a um símbolo quebrado. Enquanto os inimigos exaltam o fim como religião, proclamam que a vitória não pertence ao passado nem aos heróis, mas ao culto da destruição. Nas sombras de um monastério isolado, entre paredes antigas iluminadas por chamas oscilantes, repousa uma figura inesperada, Lex Luthor.
Ele medita em silêncio, como se buscasse redenção, mas a paz é ilusória. Passos ecoam pelo salão e a tranquilidade se despedaça quando as mãos ocultas se erguem contra ele. A paz aparente do templo é quebrada por gritos e violência. Um guerreiro marcado pelo fanatismo de Darkseid investe com fúria, proclamando o nome de seu deus em cada golpe. O templo se torna arena e o conflito inevitável. O silêncio do templo é então rompido por golpes e ossos quebrando. O guerreiro de Darkseid cai sem vida, e o olhar gelado de um monge testemunha o fim inevitável do fanatismo. Entre sombras e neve, a figura de Lex Luthor ressurge, deixando para trás a prisão espiritual e caminhando rumo ao desconhecido. Quando Darkseid deixou o plano físico, uma nova jornada começou. Nas ruínas do século 31, ergue-se a máquina forjada em ódio e trevas, um artefato capaz de dilacerar as barreiras do tempo. Preso, o gladiador dourado é revelado como a chave viva. Seu sangue, infundido com a energia cronal e a energia ômega, alimentará o ritual que abrirá o caminho para o retorno do Deus final. Seus algozes preparam o sacrifício. Apenas uma verdade ecoa no horizonte sombrio. Darkseid é. Diante da máquina que ameaça reescrever a própria realidade, Superman tenta alcançar a centelha de humanidade em Indra, mas encontra apenas a devoção cega a Darkseid. Entre provocações e lembranças distorcidas, o momento da prova chegou. Superboy Prime deve matar o Gladiador Dourado para se provar seguidor de Darkseid. Superman clama por redenção, recordando promessas esquecidas, mas Prime, com os olhos em chamas, declara estar pronto para fazer o que o Homem de Aço jamais conseguiria. O truque surpresa é revelado. Não era submissão, mas disfarce. Superboy Prime explode em fúria, revelando que enganara os servos de Darkseid desde o início. Enquanto Indra se espanta com a traição inesperada, ele mostra que, ao contrário de Superman, não teme liberar sua raiva desmedida. Uma tempestade de força e destruição é desencadeada, varrendo o campo de batalha como um redemoinho imparável. O embate explode em violência pura. Raios, socos e a fúria de deuses colidem com força destrutiva. Superboy Prime e Superman lutam lado a lado por um instante, esmagando inimigos que acreditavam controlá-los. Nunca esteve realmente do lado de Darkseid. Ele apenas usou a Legião para abrir o portal que precisava, manipulando todos com frieza. Até Superman caiu nessa manipulação do Superboy Prime. E em meio ao caos, o gladiador se lança no vórtice temporal. O Superboy Prime, com um sorriso desafiador, brinca com o destino como se fosse apenas mais uma batalha, cobrando futuras alianças e lembrando promessas não cumpridas. Superman, firme, olha nos olhos de seu instável aliado e estende algo inesperado, um gesto de confiança. Em meio ao caos, Superman estende sua mão e entrega a Superboy Prime algo inimaginável: o seu anel da Legião. Para ele não é um prêmio pelo passado, mas uma promessa de futuro. Prime, movido pela idolatria, diz ao Homem de Aço: para salvar o amanhã, é preciso proteger o passado. Isso foi o que foi mostrado para ele. Com um súbito impacto, Superman é arremessado pelo golpe de Prime, atravessando camadas de tempo e realidade com a mensagem que não deve se conter para conseguir parar Darkseid. O sangue escorre, a esperança vacila e a dor se mistura ao grito que ecoa pelo vazio. Prime, não! Com o anel da Legião em sua mão, Superboy Prime sorri, como se finalmente tivesse conquistado seu momento de redenção. Diante de heróis acorrentados e inimigos decrescentes, ele ergue a voz para inspirar. A Legião não é apenas um nome, mas um ideal, moldado por Superman e pela vontade de fazer o certo. Mesmo em meio ao desespero, quando todos clamam que a vitória é impossível, Prime declara que a verdadeira força está em lutar juntos. Com o anel da Legião brilhando em seu punho, Superboy Prime ruge um grito que atravessa o campo de batalha. Vida longa, Legião! Ao seu lado, heróis se erguem das cinzas, unidos por um ideal maior que qualquer sombra.
Enquanto a guerra explode em eras distantes, na torre de vigilância da Liga da Justiça, a tensão atinge seu ápice. Heróis e monstros colidem em batalhas viscerais, mas é a chegada de Time Trapper que congela o ar. Não como um aliado, mas como um mensageiro sombrio. Flash, indignado, exige respostas, lembrando as feridas ainda abertas em seus companheiros. Porém, as palavras que ecoam são frias e calculadas. Um alerta ômega, um nível de ameaça além de qualquer precedente. O chamado é lançado. Todos os heróis devem ser reunidos. Sob o céu rasgado pelas rachaduras cósmicas, Superman carrega o corpo exausto do gladiador dourado. O campo silencioso contrasta com a ameaça que cresce além do horizonte. Uma escuridão que já não pode mais ser ignorada. Com olhar firme e voz carregada de urgência, o Homem de Aço lança o chamado definitivo. Todos os heróis devem se reunir na Torre de Vigilância, agora! E no próximo ato, o mundo pode conhecer não só o fim da esperança, mas o próprio fim do mundo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Superman, edição número 30. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!